Damn Reincarnation. Capítulo 3. Os Lionheart 1. Nas lendas e retratos dos contos de fadas, a imagem de Vermouth com a espada sagrada estava sempre no centro. Mas, de acordo com as memórias de Eugene, a espada sagrada não era uma arma tão boa quanto as histórias diziam. Embora ela brilhasse bastante, ele forneceu todo tipo de ajuda no castelo mal iluminado do Rei Demônio, mas foi só isso mesmo. Em primeiro lugar, como a espada sagrada era mais uma espada cerimonial com ênfase na aparência do que na utilidade, Vermouth não gostava muito de usá-la. A ponto em que ela só era utilizada ocasionalmente para lidar com demônios especialmente difíceis. Vermouth era um mestre de muitas armas diferentes, que lhe renderam os títulos de Deus da Guerra e Mestre de Todos. Aquele cara tirava todo tipo de arma de seu subespaço, sempre que precisava usar algo em particular. E além de tudo isso, ele também era bom em magia, pensou Eugene. Ao longo de sua vida, Hamel nunca aprendeu nenhuma magia. Gostaria de pensar que se eu tivesse dedicado algum tempo a decifrá-lo, teria sido melhor do que um Zé Ninguém. Mas mesmo que fosse esse o caso, naquele momento, ele nunca sequer prestou muita atenção à magia. Quando ele era criança, e ainda pensava que era um gênio, a ideia de aprender magia nunca passou pela sua cabeça. Isso provavelmente continuaria sendo o caso, mesmo se eu não tivesse conhecido Vermouth. Hamel passou por muitas mudanças depois de conhecer Vermouth. Neste mundo, havia pessoas chamadas gênios que podiam se destacar em tudo o que tentavam. O jovem Hamel acreditava ser um gênio, mas um encontro com um verdadeiro gênio destruiu essa ilusão infantil. Ele descobriu que não era um gênio. Mas e agora? Com um clique de sua língua, Eugene inclinou a cabeça. Tenho lembranças da minha vida passada. Se for assim, então eu posso facilmente me tornar tão forte quanto era naquela época. Ele tinha certeza disso. No entanto, Eugene não queria ficar satisfeito em atingir apenas esse nível de força. Já que ele reencarnou, que sentido haveria em permanecer no mesmo nível que havia alcançado em sua vida anterior? Afinal, ele havia reencarnado como descendente de Vermouth. Vermouth, pensou Eugene enquanto massageava seus braços grossos. Parece que realmente há algo no seu sangue. Mesmo que uma criança se exercitasse, ela não seria fisicamente capaz de ganhar muito músculo. No entanto, Eugene não teve escolha a não ser admitir que, além do tamanho dos músculos, seu novo corpo era perfeito. Embora ele não estivesse grande, todo o seu corpo era rígido e flexível. E era difícil imaginar que o corpo de uma criança pudesse ter uma musculatura tão densa. Seus ossos eram igualmente resistentes. Mesmo que ele empurrasse seu corpo até o ponto de rasgar os músculos, isso não causava nenhuma sequela, e mesmo ferimentos graves se curavam rapidamente. Embora meu corpo anterior já fosse bom o suficiente para ser confundido com um gênio, isso simplesmente não tem comparação. É o suficiente para me fazer entender como você pode ter ficado tão forte. Desde o início, as especificações básicas de seus corpos eram diferentes. Esse fato trouxe sentimentos de alegria e amargura a Eugene. Se ele tivesse um corpo como este em sua vida anterior, é inútil pensar nisso. Balançando a cabeça, Eugene se livrou dessa ideia. Sua vida passada pertencia ao passado. Já que ele reencarnou assim, por que se preocupar com os arrependimentos de sua vida anterior? Com esses pensamentos em mente, Eugene tentou se livrar de seus apegos ao passado. No entanto, ele não conseguia deixar de lado seus arrependimentos. Afinal, não foi a única coisa que Hamel deixou para trás como seu legado foi aquele apelido insultante de Hamel, o Tolo, e os outros. Depois de retornar à sua terra natal no Império Kiel, o grande Vermouth serviu como duque antes de finalmente devolver o título. Ele foi elogiado como um herói até o fim. O Império Kiel realizou um funeral de estado pela morte de Vermouth, e mesmo agora, o aniversário da morte de Vermouth foi tido como uma data comemorativa pelo Império. Quanto à sábia Siena, aquela garota sem graça, foi convidada para o reino mágico de Aroth, onde se tornou a pessoa mais jovem da história a chegar ao cargo de diretora da Torre Mágica. Embora houvesse apenas 5 torres mágicas em Aroth, 2 delas tinham um dos discípulos diretos de Siena servindo como chefes. A Santa Anise, aquela mulher podre, na verdade acabou sendo canonizada como santa pelo Império Sagrado de Iuras. Seus ensinamentos eram tão respeitados que estavam sendo transmitidos como um volume separado das escrituras. E Eugene simplesmente não conseguia acreditar no que o Moron, o corajoso, teria feito. Dizem que Moron, aquele imbecil, na verdade fundou um reino.
Ele realmente conseguiu reunir todos os refugiados das terras que foram devastadas pelas forças dos reis demônios e estabelecer um reino em seu próprio nome? E aqui está a parte que estou achando mais difícil de entender. Eugene franziu a testa. Sempre que seus pensamentos se voltavam para esse assunto, era sempre nesse ponto que ele sentia uma onda familiar de raiva. Parece que todo mundo estava bem até morrer. Então por que os demônios ainda estão por aí? Em sua vida passada como Hamel, ele e seus companheiros se aventuraram no castelo demoníaco de Helmut. Enquanto lideravam as forças de subjugação enviadas de todos os reinos, eles mataram 3 dos 5 reis demônios. Hamel, o tolo, então morreu no castelo do 4º rei demônio. Ele se lembrava claramente que, no momento de sua morte, ele acreditava que Vermouth e seus outros companheiros definitivamente matariam os reis demônios restantes. No entanto, como eram as coisas na realidade? O mundo estava em paz, é claro. Os reis demônios não tinham mais ambições de conquistar o mundo, e tudo se devia ao juramento que o grande Vermouth havia feito com os reis demônios. Por que ele acabou fazendo um juramento assim? Não deveria ter matado todos? Ele não sabia as razões por trás disso. Mas em qualquer caso, a guerra com os reis demônios acabou, e o mundo estava em paz. Uma paz que durou mais de 300 anos e continuou até os dias atuais. Você está se sentindo um pouco nervoso? Eugene levantou a cabeça ao ouvir uma voz falando com ele. Ele estava atualmente andando dentro de uma carruagem luxuosa. Um homem de meia idade com um rosto rígido estava sentado no banco em frente a ele. É porque esta é a minha primeira vez na capital, Eugene murmurou enquanto olhava pela janela. Ele havia deixado para trás sua mansão no campo e chegou à cidade mais próxima depois de um dia de viagem em uma carruagem puxada por cavalos. Então, depois de passar por vários portões, ele finalmente chegou na capital. Eu entendo como se sente, o homem simpatizou com Eugene. O nome do homem era Gordon. Ele era um cavaleiro que jurou fidelidade à casa principal de Lionheart, e atualmente estava servindo como escolta de Eugene. Mestre Eugene, você se importaria se eu lhe desse um conselho? Claro. Se já está se sentindo nervoso, todos os dias passados na propriedade principal serão extremamente tortuosos. Não havia um único sinal de diversão no rosto de Gordon. E mesmo que essas palavras tenham sido oferecidas como conselho, também não havia um traço de preocupação. Sentindo isso, Eugene sorriu. Obrigado por seu conselho, Sir Gordon. Eugene estava bem ciente de sua situação atual. Como eles não faziam parte da linhagem direta, a realidade era que os descendentes colaterais eram forçados a tratar até mesmo os cavaleiros designados para escoltá-los com respeito. Muito menos a casa de Eugene, que não era notada até mesmo pelos outros ramos colaterais. Mesmo assim, ainda sou um Lionheart. Eles enviaram apenas um único cavaleiro para me escoltar, e meu pai também não teve permissão para me acompanhar. Sem deixar de sorrir, Eugene se virou para olhar pela janela. Embora eles não estejam sendo muito óbvios sobre isso, estão realmente tentando nos colocar em nosso lugar. Acho que eles estão tendo uma vantagem esmagando nossos espíritos. Filhos da puta. Vermouth, isso é tudo porque você foi querer ficar com várias mulheres. Eugene imaginou como as coisas poderiam se desenrolar no futuro próximo. Vendo como eles já estavam tentando esmagar seu espírito, ele provavelmente seria submetido a uma opressão ainda mais flagrante no momento em que chegasse à casa principal. Talvez eles reúnam todos os seus cavaleiros para nos receber, e depois anunciem em voz alta exatamente quem está chegando e quão humilde é sua origem. Não? Eles guardariam esse tipo de coisa para aqueles que estavam realmente sendo tratados como concorrentes. Vendo como eles enviaram apenas um cavaleiro para escoltá-lo, eles provavelmente nem se incomodariam em organizar uma cerimônia de boas-vindas. Quantas pessoas estão participando da cerimônia de continuação da linhagem deste ano? Incluindo o mestre Eugene, há 6 pessoas das linhas colaterais. Além disso, 3 herdeiros da casa principal também estarão participando. 3 da casa principal? Embora Eugene tivesse levantado sua voz em uma tentativa de fingir surpresa, ele já sabia de antemão quem estava participando da cerimônia de continuação da linhagem deste ano. Tudo isso graças a Gerhard tomando precauções especiais. Das 3 pessoas da linhagem direta, uma era filho da primeira esposa, e os outros 2 eram gêmeos nascidos da segunda esposa. Dentro dos 5 das outras linhagens colaterais, os únicos que precisavam receber alguma atenção eram os 2 de famílias que ganharam bastante prestígio, apesar de serem linhagens colaterais. Acho que o mais velho tinha apenas 15 anos, e há aqueles ainda mais novos que eu. Eugene tinha 13 anos.
Ao recordar sua idade atual, ele não conseguiu conter um suspiro. Tudo por causa dessa tradição, ele estava realmente sendo convidado a competir com crianças de 10 anos? Eugene, não importa como, não tente competir com os filhos da casa principal. Não importa o quão bom seja, você não será um oponente para os filhos da linhagem direta. Por isso deve... Eugene se lembrou da expressão sombria que Gerhard tinha naquele momento. Seu pai não conseguia esconder o medo de que seu filho caísse em desespero quando encontrasse os filhos da casa principal. Ainda assim, não posso deixar de me sentir animado para ver como os descendentes de Vermouth são talentosos. Eugene desviou os olhos da janela. Eles já haviam passado por todas as paisagens esplêndidas que a capital tinha a oferecer. E agora a carruagem estava deixando a cidade para trás e entrando em uma floresta. A partir deste ponto entramos na propriedade Lionheart. A floresta era cercada por muros altos. Mas não há necessidade de ter pressa para preparar suas coisas. Ainda temos um longo caminho a percorrer a partir daqui. Mesmo que ele não estivesse se preparando para sair da carruagem, Gordon ainda sorriu enquanto dava esse conselho provocador. Entendi, seu filho da mãe. Deve ser bom ter uma propriedade tão grande. Mas essa terra nem é sua, então qual o sentido de ficar assim? Uau! Então toda essa floresta é propriedade privada da casa principal? Sim. Já que é tão grande, não é inconveniente se locomover? Há portais de teleporte instalados em todos os lugares. Sério? Então por que estou andando de carruagem? Isso porque nem se incomodaram em dar permissão ao mestre Eugene para usar os portais. Enquanto mantinha essa conversa de vai e vem dentro de sua cabeça, Eugene continuou a olhar para fora da janela. Assim como Gordon havia dito, a carruagem finalmente parou depois de dirigir por algum tempo. Depois de abrir a porta do seu lado e descer da carruagem, Gordon se aproximou para abrir a porta para Eugene. Bem-vindo à propriedade principal da família Lionheart, Gordon disse educadamente, com uma inclinação de sua cabeça. A mansão era visível através dos portões escancarados. Assim como esperado, nenhuma única pessoa saiu para recebê-lo. Lionheart. Eugene ergueu lentamente o olhar. Bandeiras brancas cobriam o caminho que levava à entrada do portão principal, e um bravo leão foi bordado no centro de cada bandeira. Este era o sigilo pessoal da casa principal. Vermouth Lionheart. Eugene olhou para seu próprio peito. Suas roupas estavam nuas de qualquer decoração. Apenas os descendentes diretos de Vermouth Lionheart foram autorizados a ter o brasão do leão costurado em seu peito esquerdo. Se ao menos eu também tivesse deixado descendentes. Em sua vida anterior, Hamel não se casou com ninguém nem teve filhos. Não, ainda bem que não tive nenhum. Se fosse esse o caso, eu teria ficado com alguns arrependimentos inúteis. Ainda assim, vendo as bandeiras da família alinhadas assim, ele não pôde deixar de sentir arrependimento por sua vida passada. Algum dos meus outros parentes já chegou? O mestre Eugene é o primeiro a chegar. Isso? Eugene pensou com um aceno de cabeça. O local para onde Eugene foi conduzido era um anexo construído no saguão principal. No caminho para lá, ele não tinha visto um único parente que carregasse o leão no peito, que mostrasse que pertenciam à família principal. Por que eles estavam tão distantes? Não deveriam ao menos sentir alguma curiosidade e vir dar uma olhada na chegada de seu parente de 13 anos? Mas pelo menos ele não estava sendo recebido com total grosseria. Ao chegar ao anexo, ele descobriu que uma única atendente pessoal havia sido posta a ele. A serva o cumprimentou. Por favor, me chame de Nina. Embora, ao que parece, ela fosse uma jovem que não era muito mais velha que Eugene, Eugene não conseguiu ficar muito insatisfeito por isso. Se precisar de alguma coisa, por favor, toque este sino, disse Nina enquanto abaixava a cabeça e entregava a Eugene um pequeno sino. Ela provavelmente estava no final da adolescência, no máximo. Se importa se eu falar confortavelmente? Claro, por favor, faça isso. Sou o único a usar todo este lugar? Eugene perguntou enquanto olhava ao redor do espaçoso lugar. Ele só estava pedindo por uma questão de confirmação. Eugene sabia que isso não poderia realmente ser o caso. Por um lado, Nina era muito jovem para supervisionar um complexo inteiro sozinha. Temo que não seja o caso, mas não deve haver nenhum desconforto durante a sua estadia. Então está dizendo que vou morar com outros parentes, confirmou Eugene. Sim. Sabe quando eles vão chegar? Todos devem chegar dentro de 4 dias no máximo. Eugene bufou com esta resposta, porque isso só significava que ele ficaria preso aqui por 4 dias. Existe um ginásio nos fundos? Sim. Preciso de permissão da casa principal para praticar meus balanços com uma espada de madeira? Isso é...
Porque é exatamente isso que vou fazer, declarou Eugene com um sorriso enquanto se dirigia direto para a academia. Com um olhar impotente em seu rosto, Nina foi atrás de Eugene,